A família como vai? Meu irmão, vem e responda. Olá, querido irmão, querida irmã, estamos juntos em mais um podcast, A Família Como Vai? Todo sábado pela manhã, às 9 horas, na Rádio Alvorada, e você pode acompanhar também nas plataformas digitais. Você pode acompanhar pelo YouTube, você pode acompanhar também pelo Spotify, e aqui você pode se tornar um evangelizador também, porque curtindo e compartilhando você ajuda a divulgar esta obra de evangelização que é a Rádio Alvorada FM 106.3, mas também multiplataforma, evangelizando por meio da internet, chegando nos 4 cantos do planeta e fazendo de você também um evangelizador na medida em que você divulga esse trabalho. Não só esse podcast, mas todo o material que a Rádio Alvorada produz e disponibiliza nas plataformas digitais para que as pessoas possam acompanhar no seu tempo, né? Comunicação hoje é assim. O rádio famoso que ninguém dispensa nunca, porque é uma coisa maravilhosa, mas também a possibilidade de adaptar a audiência a outros momentos, tá lavando uma louça, tá limpando um quintal, tá fazendo uma caminhada e acompanhando um podcast, acompanhando um programa. E hoje eu tenho a alegria de compartilhar com vocês aqui na nossa Rádio Alvorada e no nosso podcast A Família Como Vai, a sabedoria, o conhecimento de vida do querido Sidmar Aparecido Ernegas, que é também conhecido como alemão nos meios futebolísticos. Ele é muito querido aqui na cidade de Londrina, porque começou a sua trajetória na base do Tubarão e chegou a técnico do nosso querido Tubarão, e também hoje desenvolve um trabalho muito importante de educação para o esporte. E ele lançou um livro, Formar ou Vencer, juntamente com Everton Feliciano, e é sobre este tema que nós queremos conversar aqui. Então, eu quero começar acolhendo o alemão. Seja bem-vindo, meu querido irmão alemão. A gente, afinal de contas, compartilha também nossa vida de comunidade. Somos da mesma paróquia, né? Uma alegria poder recebê-lo aqui. Espero que você se sinta à vontade e queria ver a sua saudação para os nossos queridos ouvintes e também os que acompanham o nosso podcast. Dully, muito obrigado pelo convite, de verdade eu fiquei muito feliz quando você estava lá no lançamento do meu livro, né, do nosso livro aqui, meu e do Everton, e você esteve presente e logo depois você falou que talvez seria um momento bacana a gente falar sobre isso aqui no programa, e para mim é uma grande alegria, né, tá ouvindo, eu sempre ouço a Rádio Alvorada, inclusive eu tenho ela no carro, a rádio salva no carro, e agora mesmo eu estava vindo para cá ouvindo, e a gente e é bacana, né, porque é uma emissora que transmite paz, que transmite sabedoria, né, que transmite família. Isso é uma coisa que eu prezo muito, particularmente, eu prezo muito, e então é muito bom. E a nossa amizade, né, de comunidade, sabendo que você é um torcedor fanático do Tubarão há muito tempo, né, e você acompanhou toda essa minha trajetória, porque você realmente é um cara que vai no campo, e agora, recentemente, que eu estava fazendo transmissões dos Jogos do Londrina através do meu canal, eu via você lá no estádio, né? E você realmente sempre foi um torcedor do Londrina. E eu sou muito grato. Eu falo assim, Dully, quando eu estava de treinador do Londrina, eu fazia questão, quando as pessoas me chamavam para ir no local, eu fui lá no teu colégio, exatamente, né? Porque eu falo que a gente tem que retribuir ao torcedor, não só dentro do campo, mas fora de campo, toda a paixão, toda a emoção e principalmente a presença deles no jogo, porque o futebol só existe por causa do torcedor, né? Então eu sou muito grato e muito obrigado aí pelo convite. Vamos falar bastante sobre tudo isso. Tá certo. Olha, eu queria nossos blocos aqui, mas nesse primeiro bloco eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de onde você é, da sua formação, e hoje qual é a sua atividade.
É longo, hein, Dúlio? É longo. Não, mas eu sou nascido em Curitiba. Então, se alguém pegar meu documento, eu sou nascido em Curitiba porque minha mãe, ela adoeceu muito na época que ela estava grávida e ela teve que ir para Curitiba se tratar e eu acabei nascendo lá. Mas eu sou da região de Cruzeiro do Sul. Eu morei em Cruzeiro do Sul até os 8 anos de idade, numa fazenda chamada Fazenda Marília, né? Talvez alguém possa saber e conhecer. E aos 8 anos eu fui para Nova Esperança. Né? Meu pai mudou para Nova Esperança, que é ali entre Maringá e Paranavaí, na região oeste. E até hoje a minha família é de Nova Esperança, mora em Nova Esperança. E eu saí com 14 anos, né? Eu acabei saindo com 14 anos para São Paulo. Fiquei um tempo no Juventus de São Paulo. Depois eu fui para Blumenau. Fiquei um ano em Blumenau e eu vim para Londrina em 1992, com 17 anos então, né? E a partir daí que realmente a minha carreira ela teve uma projeção, né? Porque eu cheguei com 17, que era juvenil, mas já cheguei direto nos juniores, já encaixei já dentro da equipe de juniores e fiquei apenas um ano na equipe de juniores e já ingressei para a equipe profissional do Londrina, né? Então foi uma ascensão bem rápida e para mim muito importante naquele momento, que o Londrina foi realmente o meu carro-chefe, foi o time que me despontou, que me abriu realmente as portas aí para o cenário nacional. E depois disso eu passei por mais 11 clubes, né, 12 com o Londrina. Tive uma passagem pela seleção brasileira, que foi para mim, talvez meu maior momento foi ter vestido a camisa da seleção brasileira, porque a gente sabe que muita gente quer ser jogador de futebol, mas poucos conseguem vestir a camisa da seleção brasileira. Então vamos multiplicar essa fatia em pouquíssimas pessoas. E eu tive essa honra, né, de vestir a camisa da seleção brasileira por 2 oportunidades, disputando o torneio de Toulon na França e sendo campeão das 2, né? E no segundo ano ainda tive a oportunidade de ser capitão da seleção brasileira, que é uma coisa mais marcante ainda. Então eu falo que a seleção para mim ela foi realmente sensacional. Joguei, né, profissionalmente até 2008, né? Em 2008 eu encerrei com 33 anos, né? Eu estava com 33 anos. Naquela época a gente conseguia estender até uns 35, 36, mas eu optei em parar um pouco antes, porque eu percebi que a minha carreira profissional como atleta, ela já tinha chegado no seu auge e não tinha muito mais o que crescer. Então eu optei em parar e entrar na faculdade, que eu não tinha, né? Eu optei em parar e eu falei, eu vou fazer uma faculdade que daqui para frente eu tenho mais o dobro de vida do que eu tenho, talvez um pouco mais, né? Se Deus permitir. Eu preciso me readequar no mercado e o estudo, certamente ele vai me oferecer algo muito bom. Foi isso que eu fiz, Dúlio. A partir daí, uma nova vida, né? Tá certo, Alemão. Obrigado por essa apresentação. Nós vamos fazer um breakzinho, gente. Na volta, o Alemão vai falar pra gente da importância da família na vida dele, porque o nosso podcast aqui, ele tá focado em temas de família. E isso, essa relação do Alemão com a família tem muito a ver também com o trabalho que ele desenvolve hoje. Nós já voltamos. E nós estamos de volta com o nosso podcast, com o nosso programa A Família Como Vai, aqui pela Rádio Alvorada FM 106.3, a Rádio da Família, e nas plataformas digitais. E você convidado a compartilhar, a curtir, manda no grupo de família, manda aí no grupo da sua pastoral. É importante que as pessoas tenham acesso a esses conteúdos preparados com muito carinho, para que você se sinta realmente em crescimento cada vez que acompanha essa programação que a Rádio Alvorada prepara com muito carinho. E nós estamos aqui nesse papo muito agradável com o Alemão, um papo assim absolutamente de família mesmo, né? E é exatamente a respeito disso agora, Alemão, que eu quero comentar com você, que é sobre a importância da família na sua vida, porque uma das coisas que me chamou a atenção quando eu te conheci lá na nossa comunidade foi perceber que o Alemão que eu conhecia do futebol era um alemão que tinha uma esposa, que tinha 2 filhos e que muitas das decisões tomadas profissionalmente foram tomadas com base na importância que a família tem na sua vida. Dúlio, a família para mim é uma referência, né? Porque
a partir dos meus pais e dos meus avós, principalmente dos meus avós maternos, porque meu avô paterno, ele é de São Paulo, então era um pouco mais distante, mas meus avós maternos, que eram lá da região, a gente era muito presente, então a gente sentia muita força, né? Eu tenho um tio da minha mãe que é padre, foi padre, né? Hoje ele já é falecido. Um outro tio, irmão da minha mãe, ele estudou um tempão no seminário, acabou não sendo padre. Então assim, a gente tinha um vínculo de igreja muito grande e um vínculo familiar muito grande, né? Então a partir dos meus pais, dos meus avós, isso é muito forte. Eu não tinha uma vez que eu não pegava uma folga, que eu não ia para casa dos meus pais, porque eu me sentia muito bem estando na casa dos meus pais até hoje, né? E do lado da minha família, é interessante que quando eu cheguei em Londrina em 92, eu conheci a minha esposa, a Gisele. Até aí então com 13 anos e eu com 17 anos, né? E a gente namorou por 4 anos e meio, a gente se noivou e a gente casou e a gente formou uma família, né? E nós estamos e pretendemos continuarmos juntos por muito tempo, até que Deus permita. Mas é a minha base, sempre foi a minha base, a minha família. Eu nunca tomei decisões sem perguntar para minha família ou para minha esposa. Até teve um fato interessante, que a Gisele estava grávida e apareceu uma proposta para eu ir para a Arábia Saudita. E eu imediatamente recusei a proposta, porque não teria como levar a Gisele grávida para lá, e eu não ia para lá sozinho e deixar ela aqui grávida. Então foi uma opção minha de não fazer isso, exatamente pensando no bem-estar da minha esposa e da minha família. Então a gente está junto já há 32 anos, casados há 28 anos, e nós temos 2 filhos, né? O Tiago e a Gabriela, o Tiago com 21 anos e a Gabriela com 16 anos. E o Tiago, que está indo, dia 7 de fevereiro, você sabe muito bem disso, né? Ele está indo lá para Ponta Grossa, ele vai ingressar no seminário, nos freis franciscanos, né? Os freis capuchinhos, e é uma alegria muito grande. Então, assim, a família para mim sempre foi a minha base, né? A Gisele sempre foi a minha base, a gente sempre trocou muita ideia, todas as atitudes que a gente sempre foi tomada em família. Só quando eu parei, né, que eu resolvi parar, eu falei para ela, a partir do final desse contrato, eu não quero mais jogar futebol. Ela falou, mas como assim? Você é novo, né? E eu falei, não quero mais, Gi, por causa disso, vamos seguir nossa vida. Outra decisão que eu tomei, pensando na família, foi quando eu tive a oportunidade de ser treinador profissional, né, que eu tive esse trabalho de 5 anos dentro do Londrina, 17 sub-20 eu profissional, e eu tive a oportunidade de ir para Presidente Prudente, trabalhar no Grêmio Prudente, e posteriormente ir para Jaraguá do Sul trabalhar no Juventus. E nenhum dos locais eu pude levar minha família, eu fui sozinho. E eu sentia muita falta da minha família, eu sentia a dificuldade de estar distante. Eu sabia que a Gisele estava precisando muito de mim aqui, porque ela trabalha, né? E as crianças com 13 e 17, 18 anos, se eu não me engano, na época, e tendo que levar e buscar, e ela sozinha. Então isso foi uma coisa que pesou muito para mim, e foi uma opção que eu tive de encerrar o meu ciclo como treinador de futebol, além de outros fatores também, mas principalmente pelo fato de que eu não tinha condições de levar minha família para quase lugar nenhum, pelas distâncias e pelo você não tirar do serviço ou da escola, e eu ter que ficar longe. Eu achava que para meu modo de vida, meu modo de pensar, eu achava que isso não dava certo, e resolvi mudar, né, a minha forma de trabalhar e focar num trabalho de formação aqui dentro de Londrina, estando perto de casa, estando perto da minha família, e além, né, do trabalho que a gente faz na nossa comunidade, né, que nós chegamos na paróquia Nossa Senhora Aparecida em 2007, quando eu mudei ali para a região. Já imediatamente ingressamos na pastoral familiar. Desde então nós estamos na pastoral familiar, vai fazer quase 20 anos. Há 3 anos nós afastamos um pouquinho, pedimos afastamento, porque a Gisele, a gente virou coordenador dos coroinhas da nossa paróquia. Então a gente sempre trabalhando, que a gente se sente muito bem. E eu falo uma coisa para você, Dúlia, eu sempre falo assim, a nossa entrada na pastoral familiar, nós sempre tivemos uma vida boa como casal, um relacionamento muito bom como casal,
mas a partir do momento que a gente ingressou de fato na pastoral familiar, o nosso casamento, a nossa vida de família, ela mudou muito. E isso para nós foi um grande exemplo, porque a gente estava num ambiente muito bom, de pessoas boas, de pessoas que normalmente têm os seus defeitos como ser humano, como o mundo tem, mas tem uma linha de família, de respeito, né? E isso daí fez a gente crescer muito como casal também, muito feliz. E é legal lembrar também, né? Porque os teu sogro e tua sogra também são de igreja, né? Os pais da Gisele ali na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, perto da rodoviária, né? Então, mandar um abraço para eles também. Isso, eles são referência, né? Eles são referência também. O meu sogro cantou 55 anos no coral Santa Cecília da Catedral. Nossa, que né? bonito. E até esse dia eu falei para ele, assim, Antônio, o senhor viu Londrina desse tamanho e o senhor vê Londrina hoje. Ele passou por todos esses processos, né? E são pessoas realmente, foram referência, foram ministros, assim, né? A nossa família, tanto do lado da minha mãe quanto do lado da Gisele, né? O meu sogro e minha sogra são pessoas, meus cunhados, são pessoas realmente que têm essa visão familiar de respeito, de carinho, de afeto e principalmente de atenção e de ajuda mútua, né? Um sempre com o outro. Beleza, é isso daí, gente, o papo tá bom, o tempo vai passando, a gente vai conversando aqui, mas vejam quantos conhecimentos e vejam essa partilha, né? Da família como critério para as decisões e com certeza sem arrependimento. Nós já voltamos, daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo gostoso aqui. Família que reza unida sempre estará. E nós estamos de volta com o nosso programa A Família Como Vai, esse último bloco desse papo gostoso com o Alemão, que está aqui conosco partilhando a sua experiência de vida, né? E nós vimos há pouco o Alemão dizendo então que por conta da sua relação familiar, por conta do seu vínculo com a Gisele, com o Tiago, com a Gabi, quer dizer, todo esse núcleo familiar que ele formou, as decisões foram sendo tomadas. E a última decisão, realmente, que ele tomou da vida profissional, foi de permanecer aqui em Londrina para trabalhar com a formação de escolas com acompanhamento de crianças e adolescentes nesse processo de esporte, futebol e aqueles que pensarem até do ponto de vista profissional. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso, Alemão. Como é que é esse trabalho hoje? Como é que você está desenvolvendo esse trabalho? Então, Duli, quando eu retornei, eu já fazia alguns trabalhos atendendo pessoas, adultos, jovens, trabalho com esporte. E aí quando eu estava no futebol, eu sentia muita dificuldade, na equipe profissional, alguma dificuldade técnica que eu percebia nos atletas. Então, eu pensei, já vinha pensando alguma coisa de ajudar. Então, quando eu resolvi parar, eu montei um projeto de formação. Eu tenho uma escola de formação no Londrina Country Club, uma no Jardim Pisa e uma na CEL, né? Então, eu tenho esses 3 polos de escola de formação que são crianças de 7, 8 até 15 anos de idade. Eu trabalho com essa faixa etária. Por quê? Porque esse é o período realmente onde as crianças elas têm um maior índice de aprendizado, né? Depois eles vão ter aprimoramentos, experiências, vivências, que isso daí vai fazer eles evoluir, porque o atleta e a pessoa, o ser humano, ele evolui sempre, né? Você está sempre aprendendo, sempre evoluindo, mas esse é um período realmente de que o cérebro capta as situações e que ele realmente memoriza e ele aprofunda. Então, o meu trabalho é nesse sentido. Quando eu optei em voltar e fazer realmente esse trabalho, tentar, com a minha vivência como atleta, ex-atleta, como treinador de base e de profissional, tentar passar às crianças, às famílias, que envolve, não é só o atleta, não é só a criança, mas envolve muito a família. No livro eu falei sobre isso, depois nós vamos comentar um pouco sobre isso, mas de tentar ajudar de uma forma muito clara, com a minha vivência, com a minha experiência, com tudo aquilo que eu já vivi, por grandes treinadores que eu já passei, né? Por grandes situações que eu já passei também, de tentar transmitir isso. Então hoje eu faço esse trabalho de formação, de treinamento técnico, treinamento físico, de jogos, de competições, de viagens. As minhas equipes, eu já levei 2 vezes a equipe para Florianópolis, criança de 10, 9, 10, 11 anos. A gente agora
A gente vai estar indo lá para Chopinzinho, né, perto de Cascavel, Guarapuava. Já é o 3º ano que a gente vai para lá dentro do meu projeto, levar as crianças para competir, vivenciar, e isso traz uma experiência muito grande para eles, muito grande mesmo. É impressionante como as crianças que vão o primeiro ano e que eles vão indo na sequência, o comportamento deles no primeiro ano é um, no segundo um, e no 3º, 4º ano é outro. Eu tenho uma equipe que ela foi comigo no primeiro ano, em 2023, se eu não me engano, 22 ou 23, que ela foi comigo numa competição. Eu tinha que entrar no quarto deles 3, 4, 5 vezes por dia para pedir para eles diminuir o barulho, para eles se acomodar. Nesse ano passado que eles foram comigo, foi o único quarto que eu não precisei entrar, né? Porque eles já vivenciaram, eles sabem que aquilo ali é um lugar para eles competir, para eles, né, aproveitar aquele momento. Então eles dormem, jogam, descansam, brincam, sim, que são crianças, mas eles sabem o limite. Então, assim, eu costumo dizer que uma criança, um menino, o treino ele é fundamental, ele é importante para o crescimento dele, mas o que ele amadurece no jogo é uma coisa absurda, porque o jogo traz inúmeras situações adversas e eles precisam conviver com aquilo, e aquilo faz eles crescer como pessoa, como ser humano, saber os limites, saber respeitar o espaço do próximo, saber respeitar comando, saber respeitar a hierarquia. Então o esporte em geral, todo esporte ele tem muito isso, mas o futebol ele é muito dinâmico, porque às vezes você pega uma equipe de basquete ou de vôlei, por exemplo, onde o melhor ele vai ganhar. Isso, dificilmente exatamente. O melhor vai perder. Não tem como. São esportes onde o mais forte não tem como. Não tem como. A maneira, o tamanho da quadra, o espaço e tudo isso. Não tem a diversidade de sol, de calor, de chuva, de vento. Muitas interferências. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que o futebol é uma metáfora da vida. Quer dizer, é uma coisa assim, é a vida da gente. Onde às vezes você tem um plano e de repente você tem que mudar tudo, né? Por conta e o próprio espaço muito maior. Então o futebol ele apresenta muitas variações, né? Que acabam. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava de treinador do Londrina. E nós estávamos jogando contra o Operário de Ponta Grossa, que é o nosso rival, né? E nós estávamos muito bem na partida, muito bem no jogo. O jogo estava 0-0, mas nós estávamos muito próximo de fazer o gol. Quando a gente virou o jogo ali pro campo, pro gol dos vestiários, nós estávamos defendendo o gol dos vestiários, veio um temporal e o vento estava levando a bola, o time, tudo para dentro do nosso gol. Nós pegamos uma chuva contra. Um jogador do Operário ele chutou na intermediária, mas o vento levou a bola numa velocidade e eles fizeram o gol. Daqui a pouco acalmou o tempo, nosso time controlou, mas não conseguiu chegar na vitória. Se eu não me engano, nós empatamos ou até perdemos esse jogo. Então você vê como uma coisa muda de uma hora para outra. O futebol ele tem essas coisas. E a vida da gente também é assim, né? Exato. Às vezes a gente você tá pensando uma coisa, você vai, daqui a pouco você tem que mudar o percurso, você tem que rever no que você está fazendo, o que você precisa fazer, o que você precisa melhorar. E o futebol é muito isso. E realmente as crianças, eles vivem esses momentos aí da gente oportunizar, né? Eu falo que o objetivo principal é oportunizar. Tem alguns que vão seguir, tem alguns que não vão seguir, né? Eu, por exemplo, hoje, do meu projeto, eu já tenho vários meninos, inclusive eu tenho 2 no Curitiba, um no Atlético Mineiro, um no Atlético Paranaense. No PSTC tem uns 7, 8, no Laranja tem. Então, assim, o objetivo do meu trabalho é preparar, orientar e que esses meninos possam seguir. Nem todos vão seguir, e nem esses que já estão nesses clubes, pode ser que eles não virem jogador, né? Porque é muito dinâmico, é muita coisa que envolve, mas o caminho é direcionar para que eles tenham realmente uma oportunidade e um crescimento como pessoa e como atleta. Tá certo. Bom, quero agradecer a presença do Alemão aqui, mas já fica o convite, gente, para no próximo programa nós darmos continuidade a essa conversa, porque nós conhecemos um pouco da vida do Alemão, um pouco da sua história, agora nesse último bloco vimos qual é o trabalho que ele desenvolve, e aí
no nosso próximo encontro, no nosso próximo podcast, no nosso próximo programa, nós vamos falar especificamente sobre os desafios de alguém que tem o seu filho, o seu neto, o seu irmão sonhando com essa prática do futebol e como acompanhar, como orientar. Não perca o nosso próximo podcast, nós nos encontramos e não esqueça de curtir e compartilhar esse nosso programa de hoje. Fiquem com Deus e nos vemos semana que vem. A família como